Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos estudar matemática no sentido de permutações, né? Nós geralmente temos várias formas de organização e dentro desse complexo de formas a gente chama de muitas formas. Para saber quantas formas a gente tem, mais fácil a gente tem métodos de caminhar entre essa lógica, essa teoria e despraticar isso de forma prática, vendo isso a partir de modelos. E aí a gente tem os modelos matemáticos, que são formas que geralmente elas caminham entre organizações, caminham sempre para o meio veicular de controle, de equilíbrio, né? E então o que a gente vai fazer? A gente vai ver com mais elucidação essa formação que é muito insistida, até porque ela desimita conotativamente e denotativamente também a, a busca por precisões do homem, de escolhas mesmo, né? De parâmetros de escolhas. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo dirigido. E aí eu utilizo essa plataforma aqui, ó, toda a matéria. Permutação simples e com repetição. Permutação é uma técnica de contagem utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar elementos de um conjunto finito. Então isso aqui já é importante. Então, organização, né? Então nós temos maneiras de organizar. Só que dentro dessas maneiras a gente tem um gradiente de quantidade possível. Ou seja, é como se a gente tivesse um parâmetro que emoldura a precisão quantitativa de padrão definido parâmetro que emoldura a precisão quantitativa de padrão definido no sentido material de acontecer. Então, para desmaterializar esse padrão, nós encontramos nos números e nas regras a exportação desse combinado, né? Armado, né? Desse combinado armado. E aí vocês vão entender. Fazer uma permuta é realizar uma troca e nos problemas de combinatória significa trocar os elementos de lugar, considerando a ordenação desses. Então nós temos trocas de lugares finitas em um volume de organização de partículas, né? E o que diz a finita isso, né? É a moldura, né? Cadê aqui, ó? Parâmetros quantitativos, emoldura. Então esse emoldurado aqui, ó, é o que vai
dizer a regra para nós, a regra de equilíbrio. Nós temos uma aqui, ó, regra de equilíbrio, regra de equilíbrio por preenchimento possível. Então vamos lá. Considerando a ordenação desses. Então você tem aqui, ó, considerando a ordenação desses. Essas técnicas fazem parte de um campo da matemática chamado análise combinatória. Foi o que a gente estudou na outra aula. Que é nada mais, nada menos do que você fazer um estudo analítico da quantidade de combinações possíveis dentro de um empreendimento finito de elementos a serem combinados. Né? Isso aqui é muito importante porque esse é o sentido da vida, né? A vida só faz sentido com essa combinatória, que se destina a conhecer e contar os diferentes modos de organizar conjuntos e seus elementos. A permutação simples e com elementos repetidos tratam desta categoria de problemas. Então vamos lá. Permutação simples. Então vamos aqui, ó. Permutação simples. Uma permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, quando seus elementos não se repetem. Então você tem elementos distintos, né? E aí esses elementos distintos, eles vão ocupar locações que possuem ordenadas. O que é possuir ordenadas? É que você tem um vetor de importabilidade de ocupação. Ou seja, quando elas estão em algum lugar, elas desempregam uma precisão, né? Uma importabilidade. E aí são distintos, né? O conjunto finito, quando seus elementos não se repetem e são distintos, é utilizada para determinar a quantidade dessas ordenações. E aí a gente tem, ó, quantas ordenações possíveis dentro dessa locação eu tenho para esses elementos finitos, né? A quantidade de locações, a quantidade de distribuições, de permutações desses elementos, né? De um conjunto de n elementos é igual a n fatorial. Lê-se n fatorial. A fórmula para determinar a quantidade de permutações simples é Pn é igual a n fatorial. Então nós temos vamos lá, inserir, desenhar. Então beleza. Então nós temos um conjunto aqui, ó. Eu tenho um conjunto de crianças. E aí esse conjunto de crianças, ele representa para mim o n, né? Então esse n aqui, ó, né? Esse n
é o conjunto, que vai me mostrar quantas crianças tem, né? Então, n é igual a 6, pois cada ponto é uma criança nesse grupo. E aí, vamos lá. Então, de quantos elementos eles vão ocupar locações que possuem ordenadas? Então, de quantas formas distintas eu consigo organizar 6 indivíduos, dentro desse elemento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente cortar aqui no meio e fizer a lei, que é a divisão certinha, né? Cada um vai ter um. Se eu dividir esse conjunto para cada um tem que receber partes iguais, né? Ou significativamente igual. Então, se eu quero saber de quantas formas esse camarada aqui, pode ganhar um tipo de terreno diferente, e sucessivamente esse e esse, pois essa mesma pergunta equivale para cada um dessas crianças, né? Ou seja, se eu separo as crianças em um terreno desse, quantas maneiras essa criança pode pegar, pode ficar com um terreno diferente, essa também, quantas maneiras eu posso fazer diferente esse conjunto, essa divisão. Então eu vou fazer n fatorial. Então, permutação, a gente vai fazer a permutação, ou seja, a gente vai fazer a permutação de n fatorial. Por quê? Porque esse pode ocupar aqui, depois ele pode ocupar aqui, depois ele pode ocupar aqui, depois ele pode ocupar aqui, esse, né? Só que isso vai variar, essa ocupação vai variar em uma decrescente, Por quê? Sucessivamente, o camarada que não ocupou aqui, ele vai ocupar aqui, e aí sim sucessivamente, Você vai tendo uma desamarra de quantidades lógicas, né? E aí, se a gente somar todas essas decrescentes, a gente vai ter um fatorial de n, que é a permutação. E isso aqui vai desescalando assim, Aí depois decresce. Então vamos lá. 6 fatorial, P de n fatorial é igual a 6 fatorial. 6 fatorial P de n fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí aqui, aqui ele tinha 6. Depois que ele ocupou aqui, ficou 5. Depois ficou 4, depois ficou 3, depois ficou 2, depois ficou 1. Entendeu? Então aqui, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De novo, Olha só. Aqui ele tinha 6, aqui ele tinha 5, aqui ele tinha 4, aqui ele tinha 3, tinha 2 e aqui tinha 1. Esse camarada aqui, né? Só que a gente vai ter que fazer isso para todos. E aí, para a gente fazer isso para todos, a gente vai ter que fazer uma multiplicação desse valor. Então, olha só. Fatorial de n vai ser 30 vezes 4. Então, não é uma soma, é uma multiplicação
dessa banca aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. 4 vezes 6, 24. 5 vezes... Não, pera aí, ó. 5 vezes 30. 30 vezes 4... 30, 60, 90, 120. Vezes 3... 360. Vezes 2... 720. Vezes 1, 720. Então, nós vamos ter 720 maneiras de organizar esse conjunto, né? Vamos lá. Considere um conjunto com n elementos para organizá-los em uma fila. Precisamos escolher o primeiro e, para isso, temos n possibilidades para escolher. Para escolher o segundo, teremos n menos 1. Então, aqui, ó, para escolher o primeiro, a gente tem 6. E aí, o segundo, né, o primeiro, que é esse aqui, ó. Primeiro, a gente vai ter 6. O segundo, a gente vai ter 5. O terceiro, a gente vai ter 4. Porque é n menos 1. Que só, ó, possibilidades. Uma menos, pois já usamos uma opção ao escolher o primeiro. Esse processo continua até que só reste um elemento. Então, por isso que é simples, né? Primeiro elemento, 6 possibilidades naquele nosso exemplo. Segundo, n menos 6 menos 1, 5, e assim sucessivamente. Para determinar a quantidade total de permutações, multiplicamos a quantidade de possibilidades existentes na escolha de cada elemento. Dessa forma, a gente vai ter n vezes n menos 1 vezes n menos 2, que significa, no nosso exemplo, 6 vezes 5 vezes 4. Então, a expressão acima é chamada fatorial de n. E usamos o símbolo n. A gente tem um exemplo aqui do pato, que é o fatorial de 4. Mas aí eu não vou usar esse exemplo não, porque eu já usei aqui. Esse exemplo aqui. Só que aqui a gente tinha que ter visto melhor aqui, que cada um é diferente, né? Vamos pegar... Considerando que cada criança é diferente da outra, né? Existe a diferença entre cada um e tal. Agora vamos pegar aqui a permutação com repetição. Uma permutação com elementos repetidos acontece quando, em um conjunto de n elementos, alguns desses são iguais. Então, se você tem... Agora não é mais criança, né? Agora vamos por elementos com... Quando repete elementos. Na fórmula para determinar o número de permutações com repetições, dividimos o fatorial do número total n de elementos pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem. Então, olha só, como vai ter uma repetição de elementos, o caso vai ser outro, né? Porque agora você vai reduzir
a variabilidade organizada. E aí, como que isso vai acontecer? A gente vai pegar aqui, ó. Nós ainda vamos fazer a permutação, porque a permutação ela permite ocupar. E aí, a ocupação ela consegue determinar a melhor forma orgânica. E eu arrisco a dizer que a cultura ela trabalha com isso, né? A cultura, o processo de cultura é uma permutação. A arte de escolher qual tipo de pão, qual forma de pão, qual massa de pão, qual receita usar, vai dar condição de permutar elementos em recriação. Essa permutação de elementos em recriação, ela desocupa as várias possibilidades e acha a melhor. Então, olha só, de 720 formas de organizar a fila ou distribuição de terrenos, nós conseguimos descobrir qual que é a melhor. E a melhor talvez seja, né, usando a filosofia do Aristóteles, né? Talvez a gente precise de utilizar não é demonia, não. Opa, não foge. Aristóteles. Princípio de classificação. Não, Aristóteles. Equidade. Vamos ver aqui, ó. O que o Aristóteles fala? A justiça do caso concreto, enquanto adapta ajustada à particularidade de cada fato ocorrente. Aqui, ó. Incrível, ó. A equidade para Aristóteles é a justiça do caso concreto, né? Existe um caso que é concreto e a gente precisa de fazer justiça. E a justiça só ocorre quando a gente permuta saber de todas as organizações e empreender qual que é a melhor, qual que é mais equilibrada em um plano de constante, enquanto adaptada, ajustada à particularidade de cada fato ocorrente. Então a gente observa todo o conjunto e busca da particularidade qual que é a melhor, produz a permutação, produz a organização. Só que isso aqui é vivo, pessoal. Isso é vivo. Então, por isso a gente precisa de uma equidade viva. E a equidade, ela é trabalhada raciocinando esses dados entre as pessoas, né? Sem rejeitá-los. Porque aí a gente descobre qual que é a melhor receita de ocupação. Então aqui, ó. Quando a gente tem dados semelhantes, a gente une esses dados aqui, ó, e eles diminuem a permutação. Então agora, se a gente tinha 6, n igual a 6, eu tinha 6 formas, só que
você tem você tem você tem terrenos que a gente tem n aqui, né? N igual a 6. Só que agora você tem que casais, e casais vão receber. Agora a gente não tem mais crianças aqui no exemplo. Antes eram crianças para brincar em um terreno. Agora a gente vai pegar esse daqui, ó. A gente vai pegar esse exemplo, vai copiar aqui. E agora a gente está tratando de divisões para casais. Então olha o que a gente faz. Né? A gente tem 6 pessoas, mas aí a gente tem isso aqui, ó. Desenhar. A gente tem 6 pessoas, porém, como são casais, elas vão morar juntas. Então a gente é como se a gente tivesse 3. Então vamos lá aqui, ó. E aí eu já tenho um casal, 3 casais, né? Casal A, casal B e casal C, né? Então beleza. Trazendo para cá agora. Bom, de 6 terrenos que a gente tem, quantas maneiras o casal A, o casal B, o casal C vão poder ficar com os terrenos? Ainda são 6 terrenos. Aqui, ó, facinho de resolver, né? E aí, vamos lá, vamos calcular aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos P a permutação, a quantidade de ocupações possíveis vão continuar sendo 6 fatorial. Só que agora a gente tem a lógica dos casais aqui, ó. De quanto que isso aqui tá aqui. Não, vamos pagar. Vamos fazer direitinho. Então nós temos o casal A, casal B e casal C. E aí a gente tem o n fatorial, que é a quantidade que continua a mesma, só que diminuiu a divisibilidade, né? Então olha só o que vai acontecer. Nós vamos ter o 6 fatorial, que a gente sabe que é 720, porém esse 720 ele vai dividir por 3 fatorial, quer ver? A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial. Então a gente tem 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. E aí a gente vai multiplicar esses 2 fatoriais. Por quê? Como é casal, é como se repetisse, houvesse essa repetição de terreno para poder, não, de pessoas, né? Então vamos lá aqui, ó. Isso aqui equivale se casal de
casal. O casal A ele tem 2 pessoas, são 2 por 6. E aí a gente vai ter 720, ou a gente pode fazer aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. A gente corta aqui. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 2 é 4. 4, então a gente vai ter 360. Aqui, ó, 360 dividido por 4. E aí, quanto que é 360 dividido por 4? 80. 180 mais 80, 160. Mais 160. Não é 80 não, né? Vamos ver, 360 dividido por 4. 36 por 4, 5, 6. Não, 8 vezes 4. 8 vezes 4, 8, 16, 26, 7, 8, 9, 32. Então é 90. É 90. E nós vamos ter 90, só 90 maneiras de dividir o terreno. E aí dessas 90 maneiras que a gente vai ter agora, fica mais fácil encontrar qual que é a melhor, né? Encontrar a melhor maneira entre 90 é mais fácil do que encontrar entre 720. Então, eis aí uma forma de organização. Vamos ver aqui. Aqui deve estar mais fácil, quer ver? Pn é o número de permutações de n elementos. A, B e C são os números de elementos de cada tipo que se repetem. E n é o fatorial do número total de elementos. Então, nesse exemplo, o número total de elementos aqui era terrenos e aqui eram indivíduos, ocupadores. Perfeito. Então, beleza. E aí isso aqui é o que gera uma regional, né? Esse problema de permutação e essa repetição, isso tem muito a ver com a regionalização, né? Geografia tende a entender muito isso, princípio de regionalização, porque tem uma parte da história que descreve isso na consideração material. Então a gente precisa de revisar isso aqui sempre. Agora a gente tem um outro tipo de fatorial. Aqui a gente tem um exemplo. Número de permutação simples. Aqui, ó, eles mostram muito. Esse problema acontece muito, ó, em palavra, né? Aqui, ó. Permutação. Você tem palavras, né? Aí palavras. Aí você tem quantas palavras diferentes podem ser formada a partir dessa. E esse é um problema. E aí, se ela não repete nenhuma letra, é fatorial simples. Se repete
letra tem de multiplicar os fatoriais, tem de dividir o fatorial total de letras pelo fatorial da multiplicação das letras que repetem. Então vamos fazer isso aqui rapidão. Vamos fazer com desenhar. Vamos fazer com a palavra simples e com a palavra repetição. Então a gente sabe que fatorial sempre vai ser o mesmo, né? Quantos que é o número de fatorial? É o número de elementos, né? Então a gente vai ter n fatorial vai ser 7 fatorial. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fatorial. Pronto. Resolvemos a primeira parte. Aí a segunda parte é aqui, ó. É esse bloquinho aqui, ó. Se não repete nenhuma letra, o fatorial é simples. Aqui a gente vê que não repetiu nenhuma letra, né? Ah, não, repetiu uma letra. Então vamos imaginar então que essa letra aqui, ó, seja simplão. Vou imaginar que seja assim, ó, simplão. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua 7 ao mesmo tempo, né? E aí aqui não repete nenhuma letra, né? Então vai ser basicamente isso, né? Essa vai ser a permutação. Essa vai ser a interrogação aqui, ó, vai ser a afirmação de quantas formas possíveis, eu consigo escrever uma palavra. Então olha quantas palavras podem surgir de simplão, né? Você vai ter muitas palavras, né? E agora vamos pegar a repetição. Aqui, ó, a gente tem esse repetindo com esse. Só uma, a gente tem uma repetição. Então, você vai ter que dividir, né? 9 fatorial por 2 fatorial, porque tem uma repetição, né? Então uma repetição com 2 elementos, né? Então você tem 2 S. Então esses 2 S ficam sendo desrelacionados aqui, ó. Então vamos lá. Simplão vai ser igual a 720 vezes 7. Vamos ver aqui, ó, 7 vezes 0, 2 7, 14, vai 1, 7 vezes 7, 49, mais 1, 50.
né? 5.040. Olha só, 5.040 palavras. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui que faça. Permutador online. Digite o simplão. Pode. Tá 7. Aí, ó, 5.040. Só que eu queria de diferente. Eu acho que eu já escrevi um código disso. Escrevi não, peguei na internet. Permutador de palavra online. Vamos ver se esse aqui cai. Simplão. Não é isso não. Ia gerar uma matriz de várias palavras, né? Então aqui, ó, 5.040 palavras que a gente consegue formar com essas palavras, né? Com essas letras, né? São muitas palavras. Só que quais são as melhores? A eudaimonia, ela vai ser colocada na produção. E agora de repetição aqui, ó. Repetição. Repetição só repete uma, né? Então a gente vai ter 9 fatorial dividido por 2 fatorial. 9 fatorial. Calculadora de fatorial. Vamos ver 9. 9 é 362.880. 362.880. 880 dividido por 2. Fatorial de 2 é 2, né? E aí você vai ter... Aqui dá pra fazer, quer ver? 880 dividido por 2, a gente tem 440. 362 dividido por 2, a gente tem 36 dividido por 2 dá 16, né? 161. Não, deixa eu ver. 161 não. 30 é 15. Não. Deixa eu fazer aqui, ó. 362. 3 por 2 é 1. 1 por 2 é 1. 16 por 2 dá 8. 2, 18, 16, 181. 181.440. Ainda é muito grande. 181.000. Deixa eu ver se é mais grande. É maior, né? É maior que o simplão ainda. 181.000. 5.040. E é isso, né? Isso é permutação de palavras. Vamos ver aqui, ó. Pois a N se repete 2 vezes aqui. 3, pois...
É isso mesmo. Isso é permutação. O legal é ver que a permutação ela tem esse princípio de organização. E se você pensar bem, né, as suas células, elas organizam os nutrientes sobre processamento de organelas assim. Então você tem organelas que buscam desacelular ou associar ou excretar, né? Associar, e aí associar é um produto e excretar é a subtração desse produto, excretar. E aí você consegue entender que a permutação ela vai muito além, né? Então tem princípios mais complexos de permutação. Agora, o que seria isso aqui, ó? Permutação circular. Permutação circular. Permutação circular é um tipo de permutação composta por N elementos. Isso aqui a gente já está tranquilo, né? Distintos em ordem cíclica, formando uma circunferência. Opa! Então agora a ordem é cíclica. O que isso quer dizer? Essas pessoas podem sentar 120 maneiras diferentes em volta da... Deixa eu ver aqui, ó. Ordem cíclica. Ixi. Deixa eu ver aqui. Introdução, permutação simples. Permutação circular é um caso de permutação em que os elementos estão dispostos em um ciclo. Na permutação circular, a ordem em que um elemento está em relação a outro em um ciclo importa. Então você tem ordem é ciclo, ou seja, um elemento importa sobre o outro, mas não há ordem fixa, ou seja, girar os elementos não gera uma nova permutação. Vamos tentar ver isso aqui, ó. Ordem é cíclica, ou seja, um elemento, a ordem em que o elemento está em relação a outro em um ciclo importa. Então, a ordem em que um elemento está sob o outro importa. Exemplo. De quantas maneiras podem se distribuir 5 crianças em uma roda? Primeiro falaremos que nenhuma permutação simples. Tá. Então a gente... essa questão a gente já viu, né? Você tem 5 crianças. Isso vai ser fatorial de 5, né? Ó, vai ser 5 crianças. Equivale calcular a P de 5, que vai ser igual a 320.
Não, 340. Deixa eu ver. 700, 350, 360. Vai ser 360. Deixa eu ver se é isso mesmo. 5. Vai ver, não é, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai ser igual a... Ah, não, é 120. 120. Aí. 2 tal. Beleza. Aí, 120. Veja que cada permutação simples são criadas 5 casos que representam a mesma configuração em uma permutação circular. Então vamos ver aqui. Que são a rotação desse círculo nas 5 posições. Então a gente vai ter 5, né? A gente tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E aí, vamos ver aqui, ó. Representa a mesma configuração em uma permutação circular. Que são rotações desse círculo nas posições. Assim, como o caso da permutação com repetição, para retirar esses casos repetidos, dividimos pela quantidade que eles aparecem. Então, o negócio é pegar isso aqui entendi. Aqui, ó. Se a gente rodar esse circular, elas vão ser as mesmas, né? Elas só vão estar em planos diferentes aqui. Vou pegar aqui, ó. Amarelo e vermelho, azul, amarelo e vermelho. Então a gente vai ter uma repetição desse versus aqui, ó. Então olha só, a gente tem 5 repetições desse verso. Ou seja, não vai mudar nada, porque se eu for falar isso aqui, né? Se isso for falado, a expressão sonora vai ser a mesma, né? A expressão sonora vai ser a mesma. Aqui, ó. Então eu vou ter 5 iguais. E a permutação, como ela não quer igual, sabe o que ela faz com igual? Ela considera, né? Então ela faz assim com igual. E ela... Por quê? A aparência não importa, né? A aparência local não importa. Então vamos ver aqui, ó. Assim como o caso de permutação com repetição, para retirar esses casos repetidos, dividimos pela quantidade que eles aparecem. Então a gente vai ter que dividir o 120, né? 120, que é a permutação simples, né? Que é a permutação de 5 elementos,
mudando aqui, ó, 120. A gente vai pegar esse 120 agora e vai dividir, vai apertar ele para que ele, ó, assimile essa repetição, essa forma que para nós representa a mesma, né? Esse som, essa notação. E aí o que vai acontecer? Vai cair para 24, né? Deixa eu ver aqui, ó. 5. Só que aqui, ó, essa divisão aqui, ela não é permutada. Ela é um número de vezes que repete um elemento. Então, se a gente tem dentro de 5 de n fatorial, a gente divide por n fatorial, e aí a gente tem realmente o 5. A gente desassimila aqui, ó. Isso aqui, ó, ele vai desassimilar a semelhança. Semelhança. Que viabiliza o ciclo, né? Semelhança por ciclo. Fechado. Então é isso aqui, ó. É porque tá fechado. A gente tem uma coisa fechada. Não é aberto, né? Entendi. Aí a gente considera esse espelho, né? A fechadura espelha, né? Tem uma reação. Tem um espelho. Então é como se tivesse essa imprecisão no sentido lógico desse fecho aqui, ó. Isso aqui dá para poder brincar com formas, né? Você tem a forma, e aí a forma tem N faces de segurar. Só que a seguração dessa face, ela se torna a mesma sobre a forma. Só que os desgastes das faces vão desenformando uma melhor face de encosto, que é essa tal da seleção de melhor aqui, ó, que a gente viu, ó. Tá vendo esse melhor aqui, ó, que a gente pratica a equidade a partir da análise de permutação e dos parâmetros de corte. Esse parâmetro de corte é legal você pegar aqui, ó. Você tem desenhar aqui o corte fechado, ou seja, um negócio fechado. Um negócio fechado, ele permite cair muito a organização de amparo de benefício. Por quê? Porque você tem um melhor indicativo para precisão. Então você tem esse melhor indicativo para precisão, e ele é construído pela interrogação do assessor. E aí o que você tem? Você tem
produtos com faces de acesso e a multiplicação dessas faces sob desgaste de comparação, né? Ou seja, você tem a permutação que descobre melhorias na forma de estar na ação lógica. Saca? Então você tem, tipo assim, você tem um camarada, você tem uma... Vamos pegar um modelo simples aqui, ó, um chinelo. E aí a gente tem esse modelo de chinelo aqui, ó. Só que a gente tem, antes desse modelo ser criado, a gente tem vários modelos de chinelo, né? Então, nós temos vários modelos de chinelo, vários modelos de calçado. Aqui, ó. Então, a gente tem que calçar o pé para proteger o pé. Então, a gente tem vários modelos. E aí a gente pega uma forma e utiliza essa forma. E aí, essa forma ela vai sendo desinformada com o passar dos anos, com o passar da utilização. Então, a utilização ela faz cortes e descorta. Tem o descorta saber as superfícies que são melhores e as que são para deixar de lado. Né? Só que isso aqui tem que ter muito cuidado, porque tem que ter uma linha de raciocínio, porque senão isso desinforma o ser a acreditar que esse aqui é o melhor, né? Então você precisa de um trabalho contínuo de investigação dessa desinformação, porque isso vai cortando aqui, e aí a pessoa ela vai chegando num resultado que é agradável a todos, né? Aí essa agradável a todos gera o caráter de acesso, o caráter desses versos de herança, né? Então esse caráter de verso de herança vai falar assim, ó, leve. Então o que tem, como que tem que ser o produto, esse tipo de produto? Ele tem que ser leve, ele tem que ser seguro, ele tem que ter atrito, tem que durar tem que durar mais que um ano, né? Ele tem que passar por testes, e aí você precisa de atestar. E isso é uma herança que a gente tem hoje em dia de vetor de qualidade de vida, graças à utilidade da vida, a permutação. Graças à permutação analítica. Não só permutação analítica, mas permutação fechada, né? Fechada em benefício da utilização de produto e tal. Então vejam bem, isso aqui é muito rico, porque você tem
cortes que vão chegar a 1. Então, o que é isso aqui, ó? Você tem... É como se a gente estivesse decompondo o nosso organismo, né? Você tem a fisiologia aqui, ó, decomposição por partes, por operação, para despartar essa decomposição. Você tem um, e desse um você vai considerando essa formação aqui, ó. E aí talvez esse aqui seja o melhor dos mundos, que seja o meio. Talvez esse aqui seja o melhor de alguns mundos, que seja a pesquisa. Então você tem, você tem uma certeza, e você, por enquanto, você tem uma certeza, e mais você tem um caminho pela pesquisa. E a pesquisa, ela sempre vai buscar nesse coeficiente de incerteza que mora a se afastar da certeza, garantir a certeza, porém, se necessário, mudar a certeza mais para cá ou mais para lá, e encontrar um novo meio de dirigir a produção. Incrível, né? Isso a gente fala de um organismo vivo, das escolhas desse organismo. Elas estão sempre praticando permutação. Porque olha só, o pé, ele caminha permutando, a mão, ele caminha permutando, a comida, ela caminha permutando, né? A vaidade, a vaidade no sentido de investimentos, né? O ser, ele se revela sobre permutação, né? Então a gente tem de considerar isso, e esses descortes nos descobrem esse caminho de certeza do bem, e os caminhos que a gente desarranja pesquisação, né? Por querer ainda melhorar a certeza, né? Então eu tenho certeza que eu sou, mas do que o que eu posso ser, quem me diz é a pesquisa, né? É a incerteza. Então eles sempre estão caminhando junto para definir o melhor. Então por isso que é viva essa permutação dentro das sociedades, dentro da política, da resolução de Estado, de direitos e deveres. Bom, isso para mim tá de bom tamanho, né, nesse lado. Isso aqui, ó, é incrível, né? Você decair aqui. Vamos tentar desenhar isso para finalizar aqui, ó. Talvez a gente ache também. Vamos de simples para o mais difícil. Você tem um, e um não decai, um só expressa. Aí você tem dois, ó. 2. E aí o 2, ele vai fazer a ligação aqui, e essa ligação ela vai para 1. Vai escolher 1. Agora você tem 3. E aí os 3, você tem a ligação aqui, a ligação desses dois aqui e a ligação desses 3 aqui, ó. E aí esse 1 tenta se ligar a 3, e esse aqui tenta se ligar a esse 3 também. E aí esse desliga aqui, esse desliga aqui, e esse desliga aqui, esse desliga aqui.
até chegar em um acordo cada vez mais menor, né? Então, olha só o que é o sentido da permutação. Quer dizer que 3 vão gerar tantas células aqui, ó. Aqui, ó. A permutação de 4 é 4 vezes 3, né, vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, olha só. Será que isso aqui... Vamos ver aqui. Se a gente continuar aqui, ó, empreendendo aqui, a gente vai fazendo trança, né? Só que essa trança ela vai decaindo em proporção aqui, ó. Você tem a primeira proporção e aí você tem a desproporção. E esse decaimento ele tende a chegar na Ni1. Só que o que a gente faz? A gente tenta considerar esse um melhor, porque todos esses que desimportam procuram o equilíbrio do decaimento. Você tem o equilíbrio, e o equilíbrio do decaimento esse equilíbrio do decaimento ele é natural. Ele considera ser natural. Precisa de ser natural para revelar força no complexo, para não ter nenhuma falha no crescimento, para não ter nenhuma desequilíbrio, né? Para manter o equilíbrio das coisas. E é mais ou menos isso, né? Porque com esse um melhor a gente tem o elo que consegue sobreviver. Sobreviver o estado natural. Porque a gente tem um índice de desnaturalidade por esses indivíduos que interferem a natureza, procurando um melhor. E aí essa é a coragem, né? Essa é a caça hoje em dia. Então, hoje em dia a gente tem essa caça, esse trabalho de processamento de dados. Tá bom. Então, isso para mim, isso aqui para mim é uma excelência, porque veja só. A fábrica. Desenhar. Por que ela quer arriscar? Para poder melhorar a placa de insolação. Essa placa de insolação garante ela a chegada de sais minerais e a chegada de água
a transpiração para que ela se organize biologicamente, excretando as toxinas para o meio e conseguindo nutrientes para realizar fotossíntese, para se organizar sobre os intemperismos do meio, principalmente os intemperismos que permutaram fazerem ela ser assim, ó, ser essa escolha, né? Essa certeza aqui, ó, certeza e pesquisa. E aí o ser humano, eles têm na sua genealogia os mesmos princípios de empreendimento, de certeza e de pesquisa. Entende? E aí isso é isso aí que a gente tem na matemática para falar hoje, né? Então é isso, pessoal. A gente vai deixar até então isso aqui fermentando as nossas cabeças, para que a gente possa depois, quando nos pedirem alguma ajuda ou alguma notação de prova, a gente conseguir tentar atender esses discursos de questionamento, né? Respondendo sobre essa resolução que é incrível e já está instalada na nossa organização, né? No sentido indivíduo de sermos. E aí empreendemos ser com essa relação que vai desintimidando a gente cada vez mais desses volumes que nos acordam todo dia, vontades para poder permutarmos na vida, né? Então é isso, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!